que fizemos sobre o que correu bem e o que correu mal no passado nos fundos europeus, que os fundos contribuíram muito para uma melhoria extremamente significativa das infraestruturas, dos equipamentos públicos em Portugal. Em muitos domínios de infraestruturas e equipamentos públicos, o nosso país encontra-se hoje acima da média europeia, claramente acima da média europeia. Mas, no entanto, os fundos não foram suficientes, ou não foram mesmo eficazes, no apoio à transformação da nossa economia para conseguirmos ter uma economia competitiva e aberta. Uma economia competitiva num contexto crescentemente global. Na verdade, foi essa falta de competitividade da nossa economia que explica a razão pela qual, a partir de 2000, Portugal voltou a divergir da Europa. Voltou a crescer menos que o resto da Europa, ou mesmo, o que aconteceu de facto, a estagnar economicamente. Nós às vezes ignoramos os números porque eles ainda não são suficientemente bons, ainda não nos entusiasmam de forma tão grande como gostaríamos, mas o crescimento que tivemos no último ano, de 0,9%, é extremamente significativo, é muito mais elevado do que o crescimento médio que o país teve ao longo de uma década, quase. Nós ignoramos isso, mas é a realidade. O país teve uma década, a partir de 2000, estagnado economicamente, sem crescer. Portanto, muito antes de atingirmos a grave crise económica de 2011, o colapso financeiro do nosso país, já o país estava estagnado economicamente. Já o país estava mais estagnado economicamente do que o crescimento que tivemos no último ano. E, no fundo, para nós voltarmos a convergir com a Europa, para que o crescimento económico e a recuperação económica seja mais forte do que aquela que nós temos vindo a ter, é fundamental aprofundar a transformação competitiva da nossa economia. E aí o Sr. Presidente Executivo da Global Media Group se colocou muito bem o problema. A escolha que temos é entre um modelo ou de estagnação económica, ou de crescimento, em que quando crescemos com base na procura interna e, portanto, inevitavelmente leva a um desequilíbrio externo do país, ou um modelo de crescimento económico assente na nossa capacidade de sermos competitivos nos mercados internacionais, de sermos internacionalmente competitivos, de conseguirmos exportar, de conseguirmos ter uma economia assente nos bens e serviços transacionáveis, ou seja, bens e serviços exportáveis ou suscetíveis de substituir importações, uma economia suscetível de gerar excedentes externos, como o país está a gerar. Ainda ontem ficámos a saber, pelo terceiro ano consecutivo, vamos ter um excedente externo e pelo segundo ano, há mais de 70 anos, temos finalmente um excedente de balança de bens e serviços. Portanto, que é um resultado notável. Ao fim de 70 anos, o país tem 2 anos consecutivos de excedente da balança de bens e serviços. E é esse tipo de economia que nós temos de aprofundar. Estamos muito longe ainda de ter uma economia profundamente, solidamente ancorada nesse modelo, mas estamos a evoluir para esse modelo e é o aprofundamento e a aceleração dessa evolução que o Portugal 2020 quer promover e é sobretudo para isso que o Portugal 2020 trabalha. É o principal instrumento de reforma da economia, do Estado e da sociedade que vamos ter ao longo dos próximos 7 anos. Um instrumento de reforma da economia, do Estado e da sociedade para gerar esse crescimento económico sustentável, mas também com maior justiça social. Porque nós ignoramos também frequentemente que nós somos, há muitas décadas, um dos países mais desiguais da Europa e um dos países com menos mobilidade social, ou seja, em que quem nasce pobre, menos possibilidades tem de subir na vida, independentemente do seu mérito. E o Portugal 2020 tem também como objetivo fundamental, e desde logo, não apenas pela aposta no capital humano e na formação, mas pelo tipo de aposta no capital humano e na formação, de promover essa mobilidade social, de promover essa maior justiça social. É por isso que no Portugal 2020 nós mudamos as prioridades. E a grande prioridade é a competitividade e a internacionalização da economia. Mais de 40% das verbas do Portugal 2020 estão destinadas ao reforço da competitividade e internacionalização da nossa economia. Mas isso não significa descurar o capital humano.
Até porque o capital humano é o grande pilar da competitividade a longo prazo em qualquer sociedade. E, portanto, continua a existir uma aposta muito grande em matéria de capital humano que representará, aliás, 20% das verbas do próximo quadro financeiro. Temos tido, ao nível do capital humano, e é importante dizê-lo, e é uma área em que a avaliação relativamente aos fundos é em parte positiva, e como eu disse, nós não podemos fazer avaliações pendulares em que tudo está bem ou tudo está mal. Portanto, há aspectos nos fundos europeus que tiveram um desempenho positivo e há evoluções positivas do país ao longo dos últimos anos. E um dos domínios em que temos tido uma evolução positiva é no domínio do capital humano, em determinados valores, em determinados indicadores. A taxa de abandono escolar em Portugal diminuiu para quase metade, ou mais de metade, de 2000 até 2013, sendo que continuou a diminuir mesmo durante a crise económica. Portanto, temos continuado a diminuir a taxa de abandono escolar mesmo durante o período de crise, e em períodos de crise, naturalmente, é mais difícil conseguir esse tipo de resultados. Ela é hoje de 18,9%. A taxa de escolaridade no ensino secundário quase duplicou. Passou de 44% para 70% nos jovens de 20 a 24 anos, de 2000 a 2013. E a taxa de escolaridade no ensino superior mais que duplicou. Passou de 11% para 30%. Parece que devíamos estar muito satisfeitos. Não podemos estar muito satisfeitos. Porquê? Porque esta evolução, que é extremamente significativa e que por vezes leva a dizer que temos a geração mais qualificada de sempre em Portugal, é verdade, mas não é satisfatório. Porquê? Porque infelizmente esta geração mais qualificada continua a ser uma geração menos qualificada do que a média europeia. Na Europa, a taxa de abandono escolar continua a ser mais baixa que a portuguesa, em média. É de 12%. A taxa de escolaridade no ensino superior nos jovens de 20 a 24 anos é de 80% e em Portugal, mesmo com a evolução, continua a ser de 70%. A taxa de escolaridade no ensino superior é de 37%, enquanto Portugal, com a evolução positiva, mesmo assim, só está nos 30%. Portanto, não podemos estar satisfeitos. E é importante que, quando às vezes nós passamos a ideia de que em Portugal temos uma geração muito qualificada, não é verdade por comparação com os padrões europeus. Temos uma geração muito mais qualificada do que no passado do nosso país e temos de estar satisfeitos, ou melhor, temos de ver isso como evolução positiva, mas não podemos estar satisfeitos com esse resultado porque continuamos abaixo da média europeia. E é por isso que temos de continuar a apostar em matéria de investimento no capital humano. Portanto, melhoramos, mas não o suficiente. Segundo ponto muito importante, e que explica em parte porque é que esta evolução do capital humano não tem tido uma repercussão idêntica ao nível, desde logo, da competitividade da nossa economia, nós temos um atraso muito grande para recuperar em termos da qualificação global da nossa população ativa. Nós temos uma população ativa com a qualificação de ensino superior de 40%, neste momento 40%, e na União Europeia de 75%. O que é que isto significa? Significa que entre as camadas mais jovens nós estamos a aproximar-nos da média europeia, mas mesmo aí ainda não atingimos a média europeia. E que no global da nossa população o atraso era tão grande que mesmo com essa recuperação ao nível das camadas mais jovens continuamos muito atrasados. E isto é sem dúvida um dos fatores que dificulta a competitividade da nossa economia. E nós temos de ter em atenção isto quando investimos na competitividade da nossa economia e quando apostamos naquilo que pode ajudar a transformar o país, porque nós necessitamos, infelizmente, de obter resultados a longo prazo, mas necessitamos também de reforçar no imediato a competitividade da nossa economia. E, portanto, precisamos de instrumentos que ajudem o país a superar estas deficiências estruturais que não se mudam de um dia para o outro. Não se qualifica a totalidade da população de um dia para o outro e, sobretudo, não se qualifica com qualidade, com eficácia.
É por isso, em parte, que estas melhorias ainda não tiveram um impacto significativo nem na competitividade nem na empregabilidade. Nós sabemos que temos, neste momento, um desemprego muito elevado, que tem tido um desempenho bom ao longo do último ano e meio, com uma descida notável do desemprego, a maior descida da União Europeia, mas, mesmo assim, muito elevado. E uma percentagem importante desse desemprego sendo desemprego estrutural. Portanto, que sabemos que é um desemprego difícil, que vai permanecer, em alguns casos, independentemente da mudança positiva da conjuntura. E isso está em relação, seguramente, com as qualificações existentes no nosso mercado de trabalho, com as qualificações existentes na nossa população. Portanto, os investimentos que nós fizemos, as melhorias que conseguimos, não se têm ainda traduzido suficientemente em termos da competitividade da nossa economia, da produtividade dos nossos trabalhadores e da empregabilidade em Portugal. Em parte é porque aquelas melhorias que eu assinalei não são ainda suficientes, em parte porque o efeito dessas melhorias demora muitas vezes a produzir-se, em parte também porque as qualificações que aumentaram nem sempre estão bem adaptadas às necessidades do mercado de trabalho, em parte também porque algum do investimento que foi feito em matéria de fundos europeus, ou melhor, uma fatia muito grande do investimento que foi feito, por exemplo, no domínio do capital humano, nos quadros financeiros anteriores, foi em obra física, foi em construção, de escolas, pavilhão, e às vezes com custos. Eu vi alguns casos com os custos extremamente elevados, para não dizer exorbitantes, quando havia outras áreas que poderiam igualmente beneficiar de investimento. E nós sabemos que na educação, sem dúvida que o equipamento, que a parte física é importante, mas não é sequer o essencial. Eu podia dar-vos um exemplo que é anedótico, se quiserem, de quando uma vez visitei a Finlândia, ainda não estava em funções governativas, e visitei a Finlândia para dar algumas conferências na minha capacidade de académico, e por acaso a um jantar conheci a pessoa responsável por receber e por organizar as relações internacionais do Ministério da Educação da Finlândia, e que me dizia que recebia 200 e tal delegações de Estados todos os anos, porque a Finlândia é considerada um exemplo, um modelo a nível do sistema educativo. E esta pessoa dizia-me, perguntam-me sempre, quase as perguntas sempre que me fazem é o que é o segredo do sucesso da Finlândia, o que é que explica o sucesso do vosso sistema educativo, e as pessoas querem saber, como se houvesse uma fórmula mágica, e eu digo-lhes uma coisa muito simples. Não tem a ver com edifícios, não tem a ver com investimentos de infraestruturas, não tem a ver com nada disso. Qualidade dos professores. É isso, fundamentalmente. E se nós virmos, por exemplo, estudos internacionais nesta matéria, a OCDE tem um estudo muito interessante, que eu ainda recentemente citei no âmbito dos projetos piloto que o Governo está a fazer em matéria de descentralização de educação. Esse estudo demonstra que os países que têm mais mobilidade social são aqueles que têm um determinado tipo de sistema educativo, sendo que o sistema educativo é aquilo que mais contribui para a mobilidade social, ou seja, para que as pessoas possam subir socialmente ao longo da sua vida. E que os sistemas educativos que produzem esse maior impacto em termos de mobilidade social são aqueles não necessariamente com níveis de investimento mais elevados, mas curiosamente mais descentralizados. Portanto, tem a ver com o modelo de governo do sistema de educação. Muito interessante. Mas isto significa, sobretudo, que nós não podemos pensar o sistema em termos de natureza, ou melhor, de montantes globais de investimento. Não podemos pensar que qualificamos o nosso sistema de educação só investindo em escolas melhores. Tudo isso é importante, seguramente, tem um papel importante. Mas é fundamental apostar naquilo que poderíamos chamar o software do nosso sistema educativo. Na melhoria da qualidade dos professores, dos sistemas de ensino, em tudo aquilo que é imaterial e apoia a qualidade do nosso sistema educativo, e é muito para isso que nós vamos dirigir os fundos no âmbito do próximo programa do capital humano. Muito menos para obra, muito menos para edifícios, em que Portugal já está de novo muito acima da média europeia. Aliás, a Comissão Europeia queria, em algumas áreas, evitar qualquer tipo de investimento em
infraestruturas educativas, no secundário ou no básico, por exemplo. Nós conseguimos abrir uma exceção, mas limitada, de montantes limitados. Porquê? Porque o que aconteceu com os investimentos no passado é que, como frequentemente aconteceu noutras áreas, foram assimétricos. E, portanto, há algumas bolsas, pequenas, mas algumas bolsas no país, onde ainda se pode justificar algum investimento em infraestrutura escolar. Mas são casos excepcionais. São casos que não são a generalidade do nosso sistema educativo. E seguramente não podemos confundir o investimento em infraestruturas escolares com o investimento do nosso sistema educativo. E nós não iremos cometer esse erro no âmbito do próximo programa de fundos europeus. Houve também, seguramente, nesta insuficiente impacto do reforço das qualificações a que mesmo assim assistimos, do investimento do capital humano na competitividade da nossa economia, parte disso também está relacionado com a circunstância de não termos mecanismos eficazes de transferência de conhecimento do nosso sistema universitário, do nosso sistema científico para as empresas. Esse é seguramente um dos pontos que nós temos de reforçar. Nós temos empresas com muito pouco emprego qualificado, desde logo o número de doutorados, um exemplo extremo, mas é um exemplo importante, é dos mais baixos, se não o mais baixo da Europa, e depois reflete-se também noutras dimensões, como o número de patentes per capita, que é muito reduzido no nosso país. Na formação profissional, os resultados também não foram particularmente entusiasmantes. Eu direi até serão até menos significativos, embora também mais difíceis de avaliar, devo dizê-lo, do que nos outros domínios que mencionei. Nós tivemos, para terem uma ideia, mais de 2 milhões de formandos no último quadro comunitário de apoio. Portanto, se nós olharmos para o número de formandos, número de ações de formação profissional a pessoas, a indivíduos, nós diríamos que a totalidade da população, quase a totalidade da população ativa portuguesa teve formação, sem ter tido um impacto também extremamente significativo nesse reforço da competitividade da nossa economia, na produtividade, na empregabilidade. Ora, nós temos de conseguir que esse investimento na formação, que continuará a existir, produza resultados. Tenha realmente um efeito transformador ao nível da qualificação dos nossos trabalhadores. Não quero com isto dizer que toda a formação que ocorreu foi má formação. Não é verdade. Houve formação que foi muito eficaz, que produziu resultados, e isso também tem de ser notado. E o que nós temos é de criar os instrumentos para apoiar esse tipo de formação que produz resultados e não aquela que não produz resultados, não aquela que é ineficaz em termos de reforço da competitividade da nossa economia e de taxas de empregabilidade. O que é que nós pretendemos? Pretendemos continuar a aumentar as qualificações e a reduzir o abandono escolar. Pretendemos alargar a base de acesso ao ensino. Portanto, mais pessoas entrem no ensino, mais pessoas se qualifiquem. Pretendemos melhorar muito e investir muito na melhoria da qualidade do ensino e da formação profissional. Fundamental também garantir a qualidade da formação profissional. Pretendemos ajustar melhor o ensino e a formação às necessidades do mercado de trabalho. Nem sempre é fácil fazer isto. E nós temos, por exemplo, uma discussão muito antiga, muito tradicional sobre o ensino profissional versus o ensino de base mais alargada, o ensino mais especializado, menos especializado. Essas discussões nunca são fáceis e essas escolhas nunca são fáceis, porque na realidade há vantagens e desvantagens em ambos os tipos de modelo. Nós sabemos, por exemplo, por estudos internacionais, que quando se investe numa formação profissional mais especializada, e se dá esse tipo de qualificação, normalmente a taxa de empregabilidade imediata é maior. E, portanto, essas pessoas conseguem mais facilmente obter emprego, mais facilmente entrar no mercado de trabalho. Mas também sabemos que os sistemas que têm uma melhor formação de base, normalmente a longo prazo, a taxa de estabilidade no emprego e a taxa de empregabilidade é maior para essas pessoas. E, no fundo, o que nós temos é de conseguir, portanto, desenvolver sistemas que garantam essas duas dimensões.
que não optem necessariamente por uma dessas dimensões, mas consigam manter essas duas dimensões e, portanto, por um lado, preparem as pessoas para as necessidades imediatas do mercado de trabalho, mas, por outro lado, com os instrumentos, as ferramentas que garantam a sua adaptabilidade permanente nesse mercado de trabalho, porque nós sabemos que o mercado de trabalho no futuro vai exigir cada vez mais essa flexibilidade, essa adaptabilidade dos trabalhadores. Para conseguir esses objetivos, nós vamos apostar, como eu já tive a oportunidade de dizer, mais no imaterial e menos na obra física, menos nas infraestruturas. Mais no software, menos ao nível das infraestruturas. Vamos, igualmente, também neste domínio, como noutros domínios, este é um princípio fundamental do Portugal 2020, é uma mudança profunda e que eu gosto de repetir, porque eu acho que às vezes há quem pense que isto são palavras, mas depois não têm consequências concretas, e na verdade agora que se começam a conhecer, já abrimos alguns concursos, já estão a ser aprovados regulamentos específicos, os atores, os potenciais promotores, os potenciais beneficiários começam a ver que nós vamos levar a sério a orientação para resultados que eu tanto mencionei, e é natural que isso provoque alguma insegurança, alguma incerteza face à forma tradicional de acesso aos fundos, mas essa orientação para resultados vai ser fundamental para garantir que o Portugal 2020 tem um impacto que os quadros anteriores dos fundos europeus não tiveram. No domínio das empresas, a orientação para resultados significa que uma empresa beneficia de apoios e esses apoios são reembolsáveis. Ou seja, a empresa terá de reembolsar, embora num prazo de 8 anos, o financiamento que lhe é concedido. Esse financiamento é concedido com base não na realização de um determinado projeto, mas na obtenção de determinados resultados. Ao nível, por exemplo, do aumento do volume de negócios, ao nível do aumento das exportações. E a empresa será avaliada de acordo com a obtenção desse resultado. Sendo que se a empresa superar esses resultados, e na medida em que superar esses resultados, irá tendo uma isenção progressiva, que nunca poderá exceder os 50%, mas pode ir até aos 50%, dessa obrigação de reembolso. E, portanto, há aí uma relação clara entre o resultado que é contratualizado pela empresa e o financiamento que a empresa vai obter. É assim nas empresas, mas vai ser assim também no domínio do ensino profissional e da formação. O que nós vamos fazer é contratualizar com os centros de formação, por exemplo, com as escolas profissionais, uma determinada taxa de empregabilidade. O financiamento vai depender do compromisso de obtenção dessa taxa de empregabilidade. Haverá depois uma margem de tolerância e a escolha e a seleção de quem será financiado, quem obterá o financiamento, dependerá das propostas relativamente à taxa de empregabilidade. Portanto, existirá concorrência. Sendo que isso se aplica quer, por exemplo, às escolas profissionais privadas, mas também às públicas. A nossa lógica aí, do ponto de vista dos fundos, aplica-se também às públicas, no sentido que se não cumprirem o resultado contratualizado numa escola pública, essa escola pública deixará de ser financiada pelos fundos e terá de ser financiada pelo orçamento do Ministério da Educação. Para garantir exatamente as mesmas regras de orientação de resultados para os atores públicos e para os atores privados nesta matéria. Para nós podermos impor este grau de exigência aos privados, também o queremos impor aos atores públicos e é assim que vamos fazer. E, portanto, vai existir uma contratualização de resultados, uma determinada taxa de empregabilidade, vamos imaginar, por exemplo, 60% ou 70%, há uma margem de tolerância para o cumprimento desse resultado. Dentro dessa margem de tolerância não terá de haver, a empresa receberá aquilo que será uma cota variável, que está dependente da obtenção desse resultado ou não, uma percentagem variável, estará dependente desse resultado ou não, e portanto dentro dessa margem de tolerância poderá receber,
Se exceder o resultado contratualizado, a empresa terá até um prémio, também será uma outra percentagem variável. Portanto, há um montante do apoio à formação ou ao ensino profissional que fica dependente da obtenção do resultado contratualizado. Se ele for atingido, dentro de uma pequena margem de tolerância, recebe. Se não for atingido, não recebe. Se for superado, até pode receber um prémio adicional, portanto, um montante adicional, como prémio para essa maior taxa de empregabilidade face àquilo que foi contratualizado, e essa contratualização é o que determina a seleção. Sei que isto é uma lógica nova, que vai seguramente criar um desafio grande para todos os atores neste domínio, mas é isto que implica levar a sério a orientação para resultados. E como eu disse desde o início do Portugal 2020, quando nós falávamos de orientação para resultados, iríamos ser consequentes nessa orientação para resultados. Não vale a pena estar a falar de orientação para resultados, em abstrato, dizer que queremos atingir resultados, queremos que os fundos sejam orientados para resultados e depois não mudar as regras de atribuição dos fundos, os critérios, a relação entre o financiamento e não estabelecer a relação entre o financiamento e esses resultados, ou a seleção também de projetos futuros, que vai depender dos resultados obtidos em projetos anteriores. Portanto, há aqui uma mudança profunda, é um desafio grande para todos os atores do sistema, neste domínio como noutros domínios, mas que eu estou convencido é aquilo que mais vai garantir ao país que aquilo que nós pretendemos em matéria de fundos europeus vai ser atingido. Permitam-me falar também um bocadinho mais de outros aspectos do Portugal 2020 para concluir e que são extremamente relevantes e que demonstram que aquilo que nós temos procurado e aquilo que nós estamos a exigir aos promotores de projetos, aos potenciais beneficiários de fundos europeus, é aquilo e o grau de exigência que nós estamos a procurar ter connosco, dentro da administração, com os gestores dos programas operacionais. Desde logo ao nível da simplificação e da celeridade dos processos. Passam a ser os processos todos desmaterializados, passa a haver um balcão comum, onde estão todos os avisos de concursos. Neste momento podem ir ao balcão 2020 e ao Portugal 2020, têm lá já avisos de concursos que foram abertos, os primeiros concursos foram abertos em novembro e depois tivemos concursos já para empresas abertos em dezembro. Estão lá a indicação desses concursos abertos, em alguns casos há concursos até já encerrados, portanto ao contrário do que podem ter ouvido aqui há alguns dias atrás, o Portugal 2020 já está até com concursos abertos, em alguns casos com concursos encerrados, e no Portugal 2020 no balcão podem precisamente conhecer esses, e o que contamos é, no mês de março, acelerar muito a abertura ainda mais de concursos e, portanto, com a aprovação de todos os regulamentos específicos, acelerar em muito e multiplicar em muito os concursos que vão abrir. Mas, como dizia, há um balcão único, um balcão comum, onde estão todos os avisos e concursos. Existe também uma regra de dispensa de apresentação de documentos já relativos à informação já detida pela administração pública. Ou seja, os promotores de projetos não têm que apresentar documentos, não têm que solicitar a outras entidades públicas certificados, documentos, comprovativos, relativamente à informação que é detida pela própria administração pública. É dentro da administração pública que essa informação vai ter de ser obtida. Ou seja, é as autoridades de gestão que vão obter, junto dos assuntos fiscais da autoridade tributária, a situação contribuinte da empresa. Isto é uma mudança muito grande em termos de simplificação de processos. Não são os promotores que têm de fazer a via sacra de cada uma das entidades públicas obter o certificado respectivo. É dentro da administração pública que esta comunicação vai existir. Penso que esta é uma simplificação enorme, que implica um esforço muito grande dentro da administração pública, maior do que podem, por vezes, ter a percepção, porque implica criar mecanismos de interoperabilidade e permitir a cada um dos serviços de obter essa informação do outro serviço público. É algo que, aliás, nós contamos poder vir a implementar em toda a administração pública, não apenas no âmbito dos fundos,
em toda a administração pública para todos os assuntos dos cidadãos no âmbito da modernização administrativa, contamos vir a implementar até antes do verão, mas no âmbito dos fundos está já em vigor. É dessa forma que se processam as candidaturas, portanto simplificando em muito a vida dos beneficiários, a vida dos promotores. Temos criado a figura do gestor do procedimento, que é não apenas a face de cada um dos promotores e beneficiários nos programas operacionais dos fundos, a pessoa, o funcionário, que vos fornece toda a informação relativamente ao processo ou ao projeto que já tenham visto aprovado num programa operacional, mas mais, este gestor do procedimento tem o poder, a autoridade, que é dada pelo diploma base dos fundos, que nós criamos, de impor a cada um dos serviços públicos, que, por exemplo, tem de dar parecer obrigatório no âmbito da aprovação ou da seleção de um determinado projeto, que tome uma decisão. Se essa decisão é vinculativa, é obrigatória, pode impor um prazo máximo de decisão de 10 ou pode chegar a 20 dias a essa entidade pública. E se a entidade pública não cumprir com esse prazo, o gestor do procedimento, no âmbito dos fundos, pode declarar o deferimento tácito relativamente a essa entidade pública. Portanto, para garantir que os processos dos fundos, seleção dos fundos, de avaliação dos fundos, não ficam retidos em entidades públicas que tenham de dar pareceres obrigatórios nesta matéria. Portanto, esta figura do gestor de procedimento não é um mero, se quiserem, relações públicas das autoridades de gestão, é alguém que tem poder efetivo para conduzir o processo e garantir que em cada uma das entidades públicas envolvidas o processo é resolvido, é decidido em tempos adequados. É por essa razão também que, aliás, que nós também impusemos às autoridades de gestão prazos máximos muito exigentes no âmbito dos pagamentos relativamente aos fundos e dos processos de seleção. 45 dias para pagamento, prazo máximo, 60 dias para o processo de seleção. Sendo que também aí não nos limitamos a colocar prazos. Porque nós sabemos bem o que aconteceu no passado no funcionamento, muitas vezes, da administração pública, que existem prazos que não são cumpridos e depois, não existindo consequências, eles continuam a não ser cumpridos, não acabam por se tornar ineficazes. Ora, no caso dos fundos europeus, aquilo que nós previmos é que se as autoridades de gestão superarem em média anual em 20% esses prazos máximos, serão automaticamente destituídas de funções. É uma consequência do próprio decreto-lei. E, portanto, isto garante que os gestores vão cumprir com os prazos, porque se não cumprirem, são destituídos de funções. Da mesma forma, se um organismo intermédio não cumprir com os prazos, perde a delegação de competências em matéria de fundos europeus. Portanto, são consequências duras, mas são as consequências que garantem que os prazos com que a administração pública se está a comprometer aos cidadãos, às empresas, vão ser cumpridos. Como vos dizia, a exigência que estamos a impor aos promotores, aos beneficiários, é uma exigência que parte de dentro, é a exigência que estamos a impor ao funcionamento das próprias autoridades de gestão, ao funcionamento de toda a administração pública nesta matéria. É por essa razão, aliás, também, que nós colocamos um montante dos fundos, 6% da totalidade dos fundos do Portugal 2020, que ficou numa chamada reserva de desempenho, que só será redistribuída de facto entre os diferentes programas operacionais, após uma avaliação desses diferentes programas operacionais a meio do Portugal 2020. Ou seja, a meio do Portugal 2020, os diferentes programas operacionais serão avaliados em relação a indicadores de resultados que existem para esses programas operacionais. São, aliás, esses indicadores de resultados que, por sua vez, levam depois à definição nos apoios a conceder aos tais resultados a contratualizar. Partem dos indicadores de resultados definidos para os próprios programas operacionais. Ora, essa avaliação vai determinar quais os programas operacionais e as respectivas autoridades de gestão que atingiram melhores resultados. E aqueles que atingirem melhores resultados vão ter essa verba da reserva de desempenho à custa dos outros. Ou seja, nós no fundo criamos um processo de concorrência
positiva entre os diferentes programas operacionais, entre as diferentes políticas públicas, entre os diferentes gestores públicos, e de premiar aqueles que obtiverem melhores resultados a meio da execução do Portugal 2020. A nível de simplificação, outra mudança fundamental é a circunstância de a redução, eu direi mesmo brutal, do número de regulamentos. Como sabem, aqueles, talvez aqui, seguramente que haverá muitos aqui que conhecem os fundos do passado, haviam quase 100 regulamentos específicos em matéria de fundos europeus no anterior quadro. Pois bem, nós contamos ter no Portugal 2020 5 regulamentos e não mais. É uma mudança enorme que demonstra bem o esforço que fizemos ao nível da simplificação. A ideia é, desde logo, que todos os elementos importantes para aqueles que se querem candidatar e que têm de ser conhecidos por quem se quer candidatar, pelos promotores, estejam fundamentalmente nos avisos de concurso. É isso que traz mais transparência e é essa transparência que também traz, desde logo, se quiserem, maior democraticidade no acesso aos fundos. Essa preocupação com a transparência está visível também na criação desse portal comum, de onde constarão também todos os apoios concedidos pelos fundos europeus. Todos os apoios estarão lá, mas não só que apoio foi concedido, a quem foi concedido. Igualmente, os resultados contratualizados e se eles foram obtidos ou não. Tudo isso constará do Portugal em matéria de fundos europeus para garantir transparência. Igualmente relevante e uma grande preocupação que tivemos é a promoção de uma maior cooperação e articulação de esforços. Um dos aspectos que não correu bem no passado em matéria de fundos europeus foi uma excessiva fragmentação de esforços, uma excessiva dispersão das intervenções do território, uma desarticulação entre as políticas públicas. Para combater isso, nós necessitamos de mais ações conjuntas, mais ações coletivas, promover cooperação entre empresas, agregação entre empresas, mas também cooperação entre atores públicos e privados, entre diferentes atores privados. Tudo isso é fundamental e é por essa razão que nós damos uma grande prioridade aos apoios para projetos conjuntos, aos apoios a ações coletivas, que nós promovemos a lógica multifundos, que nós promovemos as intervenções territoriais integradas, tudo instrumentos para promover uma maior articulação das intervenções no território e das ações públicas e privadas e também ganhos de escala através da cooperação entre agentes privados. Finalmente, último ponto, capacitação. É fundamental a capacitação. Os projetos que funcionaram melhor, dos muitos que eu tive a oportunidade de conhecer ao longo do ano em que preparamos o Portugal 2020, dos projetos fundamentalmente que funcionaram melhores, quase sempre o fundamental era a capacidade de liderança e as competências reunidas nesse projeto. E é para isso que nós apostamos muito na capacitação, no reforço das verbas da capacitação, no apoio à capacitação. E queria fazer um apelo, sobretudo, a todos aqueles que vão estar aqui muito interessados nos fundos europeus, que esse esforço de capacitação tem de estar a todos os níveis, desde o Governo, à Administração Pública, às autoridades de gestão, a todos os promotores e beneficiários. Autarquias, empresas, universidades, IPSS, todos temos de fazer um esforço enorme de capacitação. Como eu costumo dizer, reconhecer a necessidade de capacitação, ter essa vontade permanente de capacitação, não é sinal de fraqueza, é sinal de ambição. E é dessa forma que nós temos de ver o objetivo permanente de capacitação, porque, deixem-me que vos diga, e concluo dessa forma, o Portugal 2020 é uma enorme oportunidade para o país, mas é uma enorme oportunidade que só será cumprida, que só será concretizada na realidade se todos contribuirmos para isso. E todos contribuirmos para isso é todos assumirmos esta mudança de paradigma, esta mudança de filosofia no Portugal 2020, que exige muito da administração, mas exige muito também daqueles que vão querer candidatar-se aos fundos e utilizar esses fundos. Eu estou certo que todos nós vamos corresponder a essa exigência. Muito obrigado.